Olá, seja bem-vindo ao podcast Fale com Especialista. Esse é um projeto desenvolvido por advogados para a sociedade de maneira geral, onde o nosso desejo é aproximar a sociedade aos especialistas do direito. O projeto Fale com Especialista é composto por diversos profissionais da área jurídica que tem por objetivo trazer para você uma informação de qualidade te aproximando dos direitos. No episódio de hoje, nós recebemos em nossos estúdios especialistas perfeitamente escolhidos para o primeiro episódio. Lembre-se, esse é o episódio de estreia. Então, nós precisamos de você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botãozinho se inscrever, ative o sininho para as notificações e compartilhe com o maior número de pessoas. Talvez o seu amigo ou a sua amiga precise da informação que a gente vai circular aqui no podcast de hoje. E hoje, com muita alegria, o Fale com Especialistas recebe Marco Baroni, advogado especializado em Direito de Família. Sérgio Tavares, advogado especializado em Direito de Família e Direito Trabalhista. Danilo Rocha, especializado em Direito do Consumidor, um dos maiores advogados do Direito do Consumidor do país. E eu, Túlio Silveira, especializado em licitações e contratos administrativos. Marco Baroni, seja bem-vindo. Sérgio, seja bem-vindo. Danilo, seja bem-vindo. Danilo, se apresente para a nossa audiência. Vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui iniciando esse projeto com esses nobres colegas, né? Dr. Marco, um excelentíssimo profissional aí do direito, o excelentíssimo senhor Sérgio Tavares aqui também. De vez em quando gosto de umas tretas, mas é um cara sensacional. Sem polêmica, né? Treta é com o Sérgio. Não, pô, advogado que não gosta de treta. É advogado, Sérgio? Não é, né? E nós estamos aqui, é um prazer, Túlio. Eu abracei com as duas mãos, né? Esse projeto juntamente com você aí, com os colegas. Estamos aqui, esperamos que você aí tenha uma experiência excelente nessa nossa jornada aqui. Marco, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Se Tudo apresente bem, para a nossa Dr. Túlio. audiência. Meu nome é Marco Baroni, eu sou advogado há mais de 23 anos, especializado na área de Direito de Família e Sucessões. Hoje integro a Comissão Especial de Advocacia de Família e Sucessões da OAB de São Paulo. Agradeço o convite, espero poder contribuir com essa audiência que você está criando. Agradeço aí a presença do Dr. Sérgio, do Dr. Danilo e mais uma vez o seu convite para que a gente possa participar desse podcast. Você é de casa, você é de casa. Dr. Sérgio Tavares, seja muito bem-vindo. Fale para a nossa audiência quem é o Sérgio Tavares. Meu nome é Sérgio, eu sou advogado aí há 7 anos, um pouco mais novo que os colegas aqui. Sou especialista em Direito de Família, atuo também na área trabalhista. É uma honra estar participando desse projeto do Túlio, do Danilo. Espero que seja um projeto que dê muito frutos, que seja algo excepcional, porque eles merecem demais, são pessoas extremamente do coração bom e é um projeto que tem tudo para dar certo aí. Agradeço o convite. Obrigado. Bom, vocês são sempre bem-vindos aqui, tá? A família Fale com Especialista recebe vocês todos de coração. Esse é um projeto que não é do Túlio, não é do Danilo, não é do Sérgio, não é do Marco. Esse é um projeto da sociedade. Por que sociedade? Porque eu tenho recebido algumas demandas onde a população chega e ela chega desinformada. Ah, Túlio, mas está aí o advogado para explicar quais são os direitos da população. Perfeitamente, mas eu entendo que como advogado eu tenho o dever de educar. Nós somos educadores. Perfeito. Por natureza. Perfeito. Então, o que custa de nossa parte transmitir o nosso conhecimento para uma audiência qualificada? E hoje a ideia aqui, reunindo essas figuras extraordinárias do direito brasileiro, é trazer um papo tranquilo que flua da maneira mais simples possível, para que você que está nos assistindo possa compreender os seus direitos. Aqui a gente tem por propósito não falar, não pronunciar ou não se referir ao direito com o tradicional juridiquês.
A linguagem simples aproxima. Eu entendo que a linguagem complexa, de vez em quando, ela pode afastar. Sérgio, você viu aquela decisão recente do ministro Schietti, que ele passou a adotar em suas decisões uma linguagem simples. E eu achei aquilo extraordinário. Eu achei aquilo fantástico. O que vocês acharam da decisão dele, não decisão em si, mas do posicionamento dele em falar de forma simples para a sociedade? Diga aí, Marco. Bom, eu achei fantástico, até porque as decisões dos tribunais superiores são as mais difíceis, por vezes, de serem compreendidas. E essa linguagem facilita com que a população, com que o jurisdicionado lá, no piso da cadeia alimentar jurídica, consiga entender aquilo que vem sendo decidido pelos tribunais superiores. A impressão que dá é que o judiciário ele foi feito apenas para quem é do direito, né? E o cidadão meio que fica fora, né? Dessa jornada aí, nesse sistema. Afasta o cidadão, né? De uma certa forma. Eu acho que essa decisão, ela vem de encontro com o que a gente está tentando fazer aqui, que é trazer o cidadão para o judiciário, não o judiciário para o cidadão. Facilitar a compreensão da justiça para o cidadão. Justamente. Eu tenho um amigo que ele tem um Instagram que é fantástico. Ali ele fala uma linguagem simples que o pessoal compreende, que a pessoa entende. Então, quando eu vejo um advogado que consegue se comunicar com clareza para o seu público final, porque é muito fácil eu chegar aqui e começar a falar difícil para você, para o Sérgio, para você, Barone. Então é muito simples eu começar aqui falar o juridiquês, douto, excelso, pretório, superior, magnânimo. Não, pô, a gente precisa, por exemplo, e aí uma visão minha, né? Vai ficar um bate-papo chato, vai ficar um bate-papo chato. Mas, por exemplo, quando eu vejo que o advogado consegue se comunicar com o teu cliente lá no Instagram, quando eu vejo que o advogado consegue se comunicar com um possível cliente lá no Facebook ou em qualquer rede social, eu fico impressionado e aí eu modelo. Eu procuro modelar, porque pessoas como esse meu amigo, que tem mais de 800 mil seguidores, eu acho que vocês não conhecem quem é esse advogado que consegue falar com tanta clareza e simplicidade para o público. Para quem não conhece esse advogado, eu vou revelar um segredo. O segredo que eu vou revelar agora, o nome dele é Sérgio Tavares. Então, se era pseudônimo, tá aqui ele. E aí eu queria pegar, e aí assim, a tua experiência é fantástica, Sérgio, que você consegue dialogar com o público de maneira geral. E eu confesso, eu tenho dificuldade, tá? Eu tô falando isso aqui, ó, ao vivo, em cores. Eu também. Tá? Estou relatando aqui que eu tenho dificuldade. Eu fui doutrinado durante 5 anos na faculdade a usar termos técnicos. Então, quando eu chego para o meu cliente, eu me policio 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para falar uma linguagem que o meu cliente entenda. Sérgio, compartilha com a gente. Qual é o segredo? O segredo é bem simples, é você se comunicar da forma mais clara possível com o seu cliente. E esse é o objetivo. Como? Tem que evitar o juridiquês. Quando a gente fica tentando buscar os termos jurídicos, porque a gente se forma nesse contexto. Sempre com vários termos jurídicos, com várias coisas extremamente complexas de falar. Só que a gente tem que pensar com cabeça de público. A gente tem que pensar com quem está ouvindo, não como a gente quer falar. Porque eu acho que até as redes sociais têm demonstrado alteração em relação a isso. E você tem que identificar como o seu público quer ouvir. Porque a gente aqui, quando cria conteúdo, a gente pensa inicialmente como? Eu vou criar um conteúdo que eu saiba falar, por exemplo, da forma que eu sei falar. Só que assim, eu tenho a percepção de público. Em qualquer lugar que eu vou, via de regra, eu sento no fundo, quero ver como é que é a percepção do público em relação àquilo. E no Instagram não é diferente. Então eu vejo como o meu público reage, como o meu público fala. Não adianta eu criar uma postagem, por exemplo, com um juridiquês extremamente rebuscado para falar que eu sei juridiquês, se meu público não vai entender o que eu estou falando. Não adianta ter termos complexos se o público não vai entender o que está falando. Então, assim, quanto mais simples, mais você alcança as pessoas. Quanto mais simplificado esse processo, mais pessoas você alcança. Quando você fala complicado, utilizando muitas vezes termos complexos, você limita quem está acompanhando. Às vezes a pessoa quer... Pensa assim, às vezes você tem uma informação que a pessoa precisa,
Só que a forma de comunicação sua é tão complexa que essa pessoa não consegue entender o que você está falando. Né? Você afasta, você limita apenas a pessoas que têm o mesmo contexto que você de fala. Então, quanto mais simples você fala, mais você se aproxima das pessoas. Não faz sentido algum, na advocacia atual, não faz sentido algum você tentar buscar sempre falar de juridiquês, até em petições, não faz mais sentido nenhum esse tipo de coisa. Na minha advocacia, eu uso os termos mais simples possível. Esses termos latins eu quase não uso. É raríssimo eu usar. Por quê? Eu tenho uma identificação mais fácil com o juiz, porque os juízes são mais novos, os juízes já estão mais adaptados a isso. No tribunal é um pouco diferente. A gente sabe que o tribunal geralmente é composto com pessoas mais antigas na advocacia, mas mesmo assim, a decisão reflete isso. Eles querem que a gente fale de forma mais simples. Porque às vezes, sabe o que acontece com o advogado? Ele fala tão complexo, que nem o juiz entende. E aí você pensa assim, qual que é a melhor forma de você fazer uma petição, por exemplo? Se você faz uma petição de 20 folhas, cheio de jurisprudência, cheio de coisa em latim, o juiz não vai querer ler. Imagina o juiz começa a ler lá, abre ovo, abre não sei o quê, um monte de coisa. Abre ovo, abre porta. O juiz não tá nem aí. Fecha a porta, Agora tranca a rua. Agora pensa o seguinte. Esse é um episódio abre ovo. Agora vamos pensar junto. Se a gente faz uma petição simples, 3, 4 folhas ali, resumido, sintetizado. Objetiva, né? Objetivo, o juiz vai ler. Pô, o assessor, né? A gente sabe que o assessor vai ler, mas essa parte... E ainda é melhor ainda, se o assessor ler aí, que ele vai ficar mais feliz. Exatamente. Ele vai ficar mais feliz assim, poxa vida, o advogado se compadeceu de que nós não temos tempo para ficar lendo aqueles verdadeiros tratados de uma petição inicial. Porque a gente foi criado assim, né? Petições enormes, para o cliente ver que a gente fez um trabalho excepcional. Que a gente fez uma petição de 35 folhas. O juiz não vai ler 35 folhas. Pensa assim, o juiz tem 20, 30, 40 processos para dar uma decisão no dia. Você acha que ele vai ler essas 35 folhas? Não vai ler. A gente tem que ser mais objetivo possível. Você sabe que me ocorreu uma situação, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui, porque é justamente essa questão da quantidade de folhas, né? Então, aquela história, você não mede o livro pela capa ou pela quantidade de folhas. Pelo volume. Né? Pelo volume dele. Eu tive um professor no mestrado que ele falava assim, pô, você tem que escrever um livro que ele pelo menos tem que parar em pé. Mas e a qualidade do livro? Como é que fica, né? Você pode ter um livro, né? Mas o que me fez lembrar aqui uma situação no escritório, e aí é claro que a gente conta aqui o caso, mas a gente preserva toda a cláusula de sigilo entre cliente e advogado, que sempre precisa ser respeitado. Mas trabalhando essa questão da praticidade e de você ser sintético nas petições, né? E a gente pega lá desde a faculdade, né? Dá-me o fato que eu te dou o direito, né? Eu precisava ingressar com uma cautelar antecedente, e aí só para explicar, né? Uma medida liminar, a nossa audiência, para entender, é como se a gente precisasse de uma decisão antes do final, tá? Uma decisão antes do final. Uma decisão preliminar, né, antes do fim. E foi uma petição, assim, extremamente simples. Foram 5 laudas, 5 folhas no máximo. 5 folhas no máximo. E aí, qual é o costume lá no escritório? Quando a gente assina o contrato e depois a gente faz a peça, a gente encaminha o modelo da peça para o cliente arquivar. E diz, olha, está aqui o modelo da peça, está aqui o número do processo, porque a gente, a cada movimentação processual, nosso sistema encaminha para o cliente, para ele ter noção do que está acontecendo, né? Sim, sim. Né? E aí eu cobrei um valor, né, do cliente, óbvio, né, que nem relógio trabalha de graça. E diga-se de passagem que olhar processo também custa, tá? Essa história de que você pode dar uma olhadinha no processo, é igual falar para o médico, você pode olhar minha ferida? Ele vai cobrar. Assim o advogado o é. E quando eu mandei a petição com 5 folhas e a decisão liminar concedendo o meu pedido para o cliente vira para mim e fala assim, puxa, você me cobrou tudo, cobrou tudo isso por 5 folhas? Você engasgou. Eu falei, engasguei. Aí eu falei assim, não, tá tudo bem, não tem problema não. Eu peguei, rasguei onde estava a minha assinatura, fiz, agora eu vou entrar pedindo desistência do processo. Não, pelo amor de Deus, doutor, foi só figura de linguagem. Ou seja, a gente procura trabalhar da forma mais simples possível porque a gente respeita o tempo das pessoas. Hoje ninguém tem mais tempo, e aí, experiência lá no escritório, ninguém tem mais tempo para ficar trabalhando uma petição inicial. Eu já fiz petição inicial em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que palavrão, né? De 50 folhas.
no começo da minha carreira. Mas aí é um ato extremamente complexo. A gente está falando de administrativo. Para sintetizar o administrativo, na minha humilde visão, é um tanto quanto complexo. Porque aí você vai discutir normas. Quando você discute normas, aí a coisa é um pouquinho... caminha um pouquinho... Mas olha, olha, hoje, pensando com a cabeça de hoje, se eu pudesse voltar há 20 anos atrás, quando eu fazia essa petição, talvez eu fizesse a petição em 10, 12 laudas, folhas, no máximo. Por quê? Porque eu entendo que a gente precisa respeitar o tempo das pessoas. E confesso, vocês colocaram aqui, ó, hoje ninguém tem mais tempo para chegar e ler um tratado numa petição inicial. A coisa está muito rápida. Então, eu tive um professor no doutorado que ele comentou comigo, ele falou assim, Túlio, eu recebo em média, dia, no meu gabinete, de 15 a 16 agravo com pedido de tutela recursal antecipada. Agravo é um recurso contra uma decisão. Essa decisão do meio, tá? Se o juiz não concede, alguém recorre para que ele conceda. Eu recebo diariamente, em termos práticos, de 16 a 17 agravos diariamente, fora as apelações que são distribuídas a mim. E lá no tribunal sou eu, um assessor e uma secretária. Ou seja, como é que a gente como é que a gente não vai respeitar esse tempo, esse prazo dos juízes? Agora, falando da questão trabalhista, né? O que vocês estão vendo aí das tendências das ações trabalhistas para o ano de 2024? Eu acho que só tem a aumentar, Tulio. Infelizmente, o nosso sistema da economia está levando a esse caminho aí. Aumento de demandas trabalhistas. Infelizmente. O Sérgio é advogado, além de um familiarista, né, especialista, também faz trabalhista. Qual que é a tua visão aí das tendências para as ações trabalhistas em 2024? Está em julgamento, não sei se você sabe, mas está em fase de julgamento a questão dos Ubers, dos motoristas de aplicativos. Se o voto for favorável, se a decisão for favorável a reconhecer o vínculo dos motoristas de aplicativo, vai ser uma enxurrada de ações. Vai ser uma enxurrada. Mais um tema aí polêmico. Mas também a gente tem um aumento. Teve na minha visão, assim, de mercado, quando teve a reforma trabalhista, deu uma reduzida, porque sempre tinha aquilo de sucumbência. Vai pagar sucumbência, e inibiu. Deu um susto no pessoal. E aí, agora, o pessoal tá mais tranquilo de novo para entrar com as ações. Viram que era só uma questão de tempo. Então, era uma chuva de verão? Tinha muita gente falando, não, agora há um risco se você entrar, mas eu acho também que serviu como uma disciplina para os advogados. Serviu como uma disciplina, porque muito advogado é muito exagerado. Então, a pessoa tropeçava dentro da empresa e pedia 50 mil de danos morais. Então, agora, se ele vai fazer uma ação dessa, ele vai pensar 2 vezes. E aceitava 500. Aceitava 500 reais. Porque a gente sabe como funciona a agência trabalhista. A gente sabe como é que funciona todo o contexto lá. Mas serviu como uma disciplina. Eu tenho visto que as ações, elas têm sido muito mais, como posso dizer, muito mais próximos da realidade. Isso. Porque não existe mais petições exageradas. Existia antigamente, tipo assim, danos morais, quanto você pedir? Pede 100 mil. Não tem nenhum tipo de punição em relação a isso, não vai ter nenhum tipo de penalidade, então pede 100 mil. Tá tudo certo. E depois que veio a reforma trabalhista, falou, opa, não. Se eu pedir 100 mil e tomar uma sucumbência de 10, se eu perder esse pedido aqui, eu vou ter um problemaço. E isso, as notícias quando teve a reforma trabalhista, chegou até o ouvido do cliente. Então o cliente também está mais consciente em relação a isso de pensar, opa, se eu perder essa ação aqui, eu posso ter que pagar 10 mil para jogar da parte contrária. Então deu uma disciplinada em relação a isso. As pessoas hoje em dia têm um pouco mais de controle, porque basicamente pegava o modelo lá, às vezes era assim, né? Quanto tá dando moral na peça aí no modelo? 20 mil, pede 20 mil, então vambora. Só que hoje em dia as pessoas estão mais ponderadas. Eu utilizo uma estratégia, Túlio, que é o seguinte: às vezes se for uma tese muito específica, por exemplo, eu já entrei com algumas vezes contra o Facebook. Eu comecei a mapear qual que era o valor médio que dava de dano moral. Então eu vi que era 12 mil. Então o que eu faço? Peço 12 mil. Porque, inclusive, já juntando a decisão no tribunal, falando, olha, o tribunal tal turma, decide com tal valor. Que fica muito mais fácil a gente demonstrar para o juiz, falar, olha, já é o valor que pede. Então, o risco de tomar uma sucumbência num pedido exagerado não existe mais, entendeu? E a gente sabe que o juiz não é bobo. Não. O juiz não nasceu ontem. O juiz sabe. E ele é preparado para decidir efetivamente e saber a diferença do que é um mero dissabor do dia a dia do que realmente é algo a ser reparado.
Então, o Sérgio colocou para a gente aqui a questão da sucumbência. Explica para a nossa audiência que está chegando aqui agora o que é o Instituto da Sucumbência. A sucumbência, vou tentar traduzir de uma forma mais Isso, mais simples possível. Você entra com um processo e pede, por exemplo, 10 mil de dano moral. Você perde esse pedido de 10 mil, o juiz não entende que é dano moral, entende que, por exemplo, é um mero dissabor do cotidiano. Se você perde esse pedido, pelo Código de Processo Civil, o juiz vai fixar honorários. Então, ele pode fixar de 10% a 20%, se eu não tiver com a memória falha nesse momento. Então, você fez um pedido de 10 mil e você perdeu esse pedido porque estava mentindo ou porque o juiz não entendeu, você corre o risco de ter que pagar para a parte contrária R$1.000, se for 10% fixado, ou R$2.000. Então, esse na minha visão, é a síntese do honorários sucumbenciais. É o risco de você ter ali 10% do pedido que você fez, ter de pagar para a parte contrária em valor. Para o advogado, né? Da parte contrária. Isso. Né? Você paga para o advogado, né? Não é para outra parte. E é interessante porque, às vezes, a gente precisa explicar isso para o cliente. Tá? Olha, o que você colocou aqui é uma questão muito interessante, né? Eu preciso estabelecer uma razoabilidade e uma racionalidade para entrar com aquela ação. O Sobral Pinto já dizia, né, que o primeiro juiz da causa é o advogado, né? Justamente. Que ele precisa analisar e verificar a possibilidade jurídica do pedido para que não entre, e aí naquele jargão, né? Jurídica. Aquela aventura jurídica. Baroni, em 2024 aí, tem alguma aventura jurídica para ser embarcada? Alguma tendência específica na tua visão na área de família? O que você acha? Eu não vejo aventura jurídica. Na área de família hoje o que a gente vê é bastante divórcio, bastante famílias sendo desfeitas por conta da dificuldade dos relacionamentos. Essa é a tendência, vem sendo a tendência nos últimos anos, Desde a cresceu pandemia, bastante né? na pandemia. Isso. E é a tendência que continua, né? Tanto a questão do divórcio quanto das famílias multiespécie, famílias Então, multidisciplinares. Eu vi essa liberdade, eu vi né, essa de família, eu acho que Mas gerou. eu vi essa questão da família multiespécie e eu confesso a você que eu não entendi muito bem. Como é que começou isso? Como é que ela se desenvolveu? E qual que é a tua opinião? Qual que é o pano de fundo dessa dinâmica? Perfeito. As famílias multiespécies são aquelas formadas por pessoas, animais, né? Entes que não são do mesmo gênero, da mesma espécie. Então, hoje a gente tem a família multiespécie, muitos se intitulam pais de pets, né? Isso é bastante comum hoje. Não, então, pais e mães de pets. Eu li por cima, eu li e falei assim, olha, eu preciso encontrar o Baroni para perguntar para ele sobre isso, porque eu não faço ideia. Confesso que eu não entendi. Isso é hoje uma família multiespécie que não tem regulamentação no sistema. E a comissão que está revisando o Código Civil, que deve ter entregue os trabalhos, se não entregou no final da semana passada, entrega essa semana, está atualizando e revendo o código para abarcar essas famílias, essas novas famílias, inclusive a família multiespécie, dando direitos que hoje são só dos filhos também para os animais, né? Então hoje se fala, não desde hoje, há algum tempo se fala em guarda de animais de estimação, então em brigas no divórcio para saber com quem vai ficar o cachorro e aquele que não ficar com o cachorro, como é que vai fazer a visitação, se tem que pagar alimentos, enfim. Essas são questões da atualidade que estão bastante em voga. Inclusive, eu acho que o código está em atualização, né? Exato. Está em fase de finalização de atualização, né? Salvo engano, se não entregou no final da semana passada, entrega essa semana, a comissão se reuniu para essa finalidade. Então quer dizer que a gente saiu do mundo das televisões, né? Porque tinha o Garfield, né? O Garfield é o herdeiro lá. Isso, herdeiro, Então a gente tá vindo pra realidade o agora. herdeiro, o Garfield, o Snoopy. Então você que tem um gatinho aí, pode ser que você deixe seus bens pra ele. Tem essa possibilidade, doutor? Hoje no sistema não tem essa possibilidade e que eu saiba não vem isso nessa revisão do código, né? A possibilidade de você deixar a herança para animais de estimação. Aí existem algumas possibilidades de você beneficiar esse animal
fora de entregar a herança ou deixar um testamento beneficiando, né? Mas você pode beneficiar uma pessoa que vai seja ser um tutor. incumbida Que vai cuidar de dele. gerir um patrimônio Eu acho em prol do animal de Eu estimação. acho que é isso, né? Que o filme do Garfield fala, né? Tem um mordomo lá e ele fica ali Isso que como eu um pensei. tutor do gato, né? É muito interessante, né? A gente... Mas eu fico... Você sabe o que eu estava pensando aqui agora? Eu sou um defensor dos direitos individuais. Eu defendo com unhas e dentes os direitos individuais, os direitos coletivos. Quando a gente começa a entrar nessa seara, e aí a gente tem que deixar explicado, né? Porque aqui esse é um programa livre, que não tem vínculo político, pedagógico com nenhuma pessoa específica. Esse aqui é um espaço de discussão e reflexão. É isso aí. Mas quando eu presencio uma situação como essa, eu preciso entender a parte prática dela, tá? Então vamos lá, a família multiespécie. Na prática, e aí vamos para o lado prático, né? Na prática, esse reconhecimento de direitos, o que seria isso, né? Um reconhecimento de direito Exato. relacionado No caso, o animal de estimação. ao animal de estimação. Que é o que é mais comum. Tá? Então, me parece que em uma determinada ocasião chegou ao STJ, e esse memória não estiver me traindo, chegou ao STJ, ou não sei se chegou ao STJ, mas eu vi qualquer coisa relativo a um cão que ingressaria na justiça. Vocês chegaram a ver qualquer coisa nesse sentido? Depois eu vou pesquisar mais para ver se eu trago à memória essa situação. Mas na prática, Baroni, com isso, o cão passa a ser um titular de direitos e obrigações? Eu acredito que não. Ele não vai ser um sujeito de direitos. Né? Então tem que Né? tomar muito cuidado, por quê? Porque às vezes a gente mistura muito as coisas. Justamente. Mas Né? ele não vai ser tratado única e exclusivamente como um bem. Ah, Que hoje ele é um tipo semovente. de bem, é um bem semovente. É um semovente. E como bem, ele é um patrimônio, tem um valor, e numa partilha, né? Antigamente, você pegava Atribuindo- e dava um cachorro ali, custava tanto, 10 cabeças de gado para um, 20 de cavalo para outro, e assim que funcionava, eram bens. Aham. Hoje, eles não são considerados apenas bens, né? Pelo menos pela maioria das pessoas, porque ainda há muitas decisões que tratam dessa questão sem ser na seara familiar, reportando essa questão para ser decidida na área civil, como se bens eles fossem. Mas a verdade é que a sociedade evoluiu e hoje é bastante comum, efetivamente, as pessoas terem famílias multiespécies, serem pais e mães de pets. Eu, inclusive, sou um pai de pet, não imaginei que seria. E depois de vivenciar isso na prática, eu consigo entender aquelas pessoas hoje que brigam por ter o direito de visitar o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, o direito daquele que ficou com o animal e que fica com ele mais tempo, de querer recursos para custear, porque não é barato, praticamente custa como um filho, alguns custam mais. Então é bastante curioso como a vivência prática da coisa me deu um olhar diferente para essa situação que antes, não sei se eu menosprezava, mas entendia como algo menor. Tira uma dúvida. Uma ideia que eu tive aqui. Existe, por exemplo, uma ação de regulamentação de guarda canina? Sim. Caraca, nunca... Como é que funciona Porque assim, o autor e o réu da ação numa guarda comum, isso é fato. Vai ser a mãe contra o pai ou o pai contra a mãe. Numa ação de regulamentação de guarda, então vou regulamentar a guarda canina / visita, vai ser o autor, o ex-casal, né, o esposo ou esposa ali, o ex-esposa ali, enfim, o companheiro, e vai conseguir regulamentar a guarda, então, desse cachorro. A gente não desse falaria de gato. guarda, acredito que o termo mais técnico seria o tutor, né? A pessoa Perfeita. que lida com o animal é o seu tutor, e a responsabilidade é assim vista, mas é possível regulamentar a responsabilidade desse tutor pelo animal. E se essa tutela seria ou não compartilhada, seria... É até questão financeira. Exatamente. Uma pensão, entre Então, aspas. Mas hoje é bastante Caraca. comum nas demandas de família, nos divórcios, você ter abrir um tópico para falar da guarda
não estrito senso, né, lato senso, da guarda do animal de estimação, com quem que ele vai morar, quem que vai tomar as decisões, quando aquele que não mora com o animal vai fazer a visita. Então, por vezes, o que a gente tem visto é que quando existem filhos menores, que os animais acompanham os filhos na visita. Sensacional. Então, Eu nunca tinha visto esse tipo de ação para ainda. aproveitar a vinda normalmente do genitor que está visitando, né, que está fazendo essa convivência, vai também o animal de estimação. Sensacional. Né? Eu acho que eu sou Isso pai se de você pet, eu tenho três trouxer, gatos. se você trouxer para a questão jurídica, né? Então, eu tenho um familiar que se divorciou recentemente e eles não colocaram nada no papel, mas eles estão dividindo a vida da cadela a cada 15 dias. Então, passa 15 dias como se fosse uma convivência alternada. Eu fico imaginando o seguinte, né? Para quem ela abana mais o rabo, né? porque pensa bem, né? Eu fico imaginando a situação e volto. Isso aqui é apenas uma metáfora e estou tentando exemplificar. Né? O juiz vai perguntar, com quem você quer ficar? Papai ou mamãe? Aí aquele que ele abanar o rabo mais vezes vai ser o fator decisivo para decidir. E é óbvio, gente, que a sociedade evolui, que o pensamento evolui, as relações sociais evoluem e a gente precisa estar preparado para entender. Porque nada melhor do que a gente se colocar no lugar do outro para poder entender a situação, né? Por exemplo, eu não posso falar que eu tenho 3 gatos, né? Fica feio, mas eu tenho 3 gatos. O Tom, que chegou lá no dia do aniversário da Isadora, quando ela fez 4 anos, soltaram ele lá em casa. Aí depois apareceu uma gata postiça, Suzilene, deu 7 gatinhos. A gente conseguiu doar 6 e ficou a Sol. Aí depois o Simba foi resgatado num cano de esgoto. Aí minha mãe ligou e falou assim, tem um gato miando aqui no vizinho. Aí nós fomos lá, uma vizinha foi, resgatou, a gente recebeu o Simba. Depois aí a gente ganhou a Cristal, só que a Cristal tá morando no céu dos gatos, porque eu acho que ela morreu, nunca mais voltou, né? E agora a gente ganhou mais um, mas assim, fixo lá em casa são 3. Não, e assim... Os outros só visitam. Os outros só visitam para comer e vão embora. Porra, e eu vou pedir a ração social, pródigo, porra, porque... É o filho pródigo, só volta quando precisa. A gatanhada comendo lá. Sente fome. Então, eu antes disso, como você disse, eu não imaginava essa afeição, esse afeto, né, com os pets, né? Porque antigamente, e aí sou do tempo que acho que eu sou o mais novo aqui dessa mesa, mas onde o cachorro e o gato ficavam no quintal. Sim. Cachorro e gato não entrava em casa. E se estivesse entrando, a Havaiana voava a 58 km por hora em cima do gato, do cachorro, né? Mas há uma evolução. Sim. E o direito precisa abarcar essa evolução. Porque no direito é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho um amigo que ele fala que a lei é o pacto moral do razoável. É aquilo que vai fazer com que a gente se relacione dentro de certos limites, porque o teu direito vai terminar onde o meu começar e vice-versa. E quando esse direito ele não está explícito, como é que essa situação vai ficar? E é isso que a gente, como advogado, tem por obrigação entender e até propor, ajudar e educar e trazer a informação. Danilo, e eu tenho visto que muita propaganda sobre um negócio chamado reserva de imagem do consignado. Muitas ações, algumas pessoas comentando que isso aí é um direito líquido e certo, que a pessoa pode entrar, que vai ganhar. E eu sei que você domina direito bancário e direito do consumidor. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui à tona. Por quê? Porque a nossa audiência precisa entender a realidade dos fatos. Entender a vida como ela é, né? Justamente. É mais um tema, né? Que a sociedade vem... digamos assim, sendo assodada aí no dia a dia, depois da pandemia, acho que aumentou muito com essas crises familiares, né, econômica, financeira, e aí a maioria dos familiares conseguiram fazer o quê? Não tem recurso, né? Vai buscar no banco, o banco fala, aqui já não tem mais crédito, o banco já fechou as portas para crédito para a população.
E aí, o que eles vão fazendo? Como o aposentado, pensionista, eles ali têm um ganho fixo, que aquilo ali é recorrente. Eles sabem, ó, esse aqui não vai perder o trabalho dele a qualquer momento, né? Ele tem ali a renda dele certa. Fixa, sabe que o governo vai pagar, né? E aí o banco com isso começou a criar mecanismos para poder entregar valores a esse pensionista e a esse aposentado, de forma que vai lá, entrega valores naquele momento que ele precisa, que ele tanto precisa, mas deixa o rendimento dele lá comprometido com mais de 50%, 70%. Tem casos que é mais de 100%. E tem como resolver isso aí? E o que acontece? Aí criaram esse RMC, né, que é uma margem de consignado, que é um cartão que você vai só pagando sem você querer. Você só vai pagando o mínimo. Quando você só paga o mínimo do seu cartão, Dr. Marco, o que acontece? A dívida enormes. só posterga, só vai rolando, vira uma bola de neve. E o aposentado e pensionista, ele não deixa claro, como nós estamos querendo deixar aqui para o nosso público, questões de contrato. Não deixa claro, não fala, ó... É a letrinha miúda. Você vai só pagar o mínimo aqui pro resto da sua vida. Não vai falar isso. Porque você vai pegar um crédito. Se o banco vem e fala para você, ó... Jamais. Você vai pagar aqui R$100 pro resto da sua vida? Jamais. Vou te dar R$1.000, você vai pagar R$100 pro resto da sua vida? Não vai. Não vai. Se a informação chega de forma clara e objetiva, jamais. Jamais. Agora, Então, e o aposentado e pensionista que se viu nessa situação, que cai nessa, né? que caiu, Nessa armadilha. seja por si mesmo, seja por conta da família, que normalmente eles ajudam todo mundo, e a família se aproveita do Justamente. aposentado e pensionista para obter essas verbas, o que ele pode fazer? É uma questão justamente que eu ia pontuar essa. Por isso o crescimento desses consignados. Justamente porque cada família tem um ou dois aposentados lá. Como a família necessitava de valores, vão se socorrer, né, nos aposentados, coitados. E aí compromete toda a renda deles. O consumidor aposentado ou pensionista que se vê nesse momento, pegou lá seu extrato de pagamento e viu lá que tem um valor, que todo mês cai aquele valor, e ele vê que todo mês está caindo aquele valorzinho ali. E aí já faz 2, 3 anos que ele já vem pagando aquele valor. Ele pode verificar junto ao banco a cópia do contrato. Primeira coisa, tem que pegar a cópia do contrato. Tá, então já aproveita e já coloca... Pegar a cópia do contrato. Pegou a cópia do contrato, é aonde você vai ver se realmente se trata do RMC ou do RCC, que agora eles inventaram um outro, novo, RCC, que é outra margem. Então eles limitam, né? Porque a lei ela limita 35% do benefício. Não pode comprometer mais de 35%. Né? Era 30%, aí o governo foi lá e deu uma aumentadinha para 35%. Tem alguns casos de funcionário público que dá 40%, né? E aí o que eles fizeram? Eles criaram um outro mecanismo que é mais 5% de margem que não compromete aquela margem lá da lei. Ou seja, você já está com 35%, aí mais 10% de cartão, mais 5%, ou seja, já dá um 15%, 60%. E aí, com isso, você ainda consegue mapear, sem ser consignado, outros empréstimos. Por isso que chega a 100%. Então tem... Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Então, primeira coisa, pegar o contrato. Se trata de cartão, está pagando o mínimo, você vai pagar os extratos da evolução de pagamento, e essa evolução você tem que questionar judicialmente sobre esse RMC ou RCC. Isso aí tem que ser questionado. Demonstrar para o juiz que, de certa forma, isso é um sistema de pagamento que não tem fim. Prática predatória. É totalmente abusivo. E os tribunais vêm desenvolvendo teses defensivas para o consumidor, aposentado, pensionista, até mesmo funcionários públicos, em favor deles, suspendendo
E aí fazendo ali, você vai ver quanto que você já pagou, né? Vai fazer um cálculo, quanto você deveria pagar realmente no seu financiamento, daquele valor. Então pegou 1.000. Eu teria que pagar 1.800. Você já pagou quanto? Já paguei 2.000. Então aí o banco vai abater os 1.800 e ainda vai devolver 200 devidamente corrigido, muitas das vezes em dobro, porque pagou em dívida. E ainda, nesses casos, ainda muitos casos, tem juiz que está dando moral por conta disso, por causa desse abuso aí. Danilo, a gente tem acompanhado uma evolução muito grande em relação a golpe, principalmente em quem é beneficiário do INSS. Tem mais esse caso. Você teria alguma dica ou umas dicas para dar para o pessoal para não cair em golpe? Por exemplo, eu conheço o golpe do motoboy, tem o golpe do caixa eletrônico, eu acho que é um golpe muito importante que você pode falar, que é aquela troca de cartão no caixa eletrônico. Tem um agora fresquinho, que o Túlio quase caiu. Nossa, esse eu quase caí. Eles ligam para você. E ele te pega, eu falo que é PNL. O vagabundo tá ali, muito sem bom. fazer nada o Os dia cara é inteiro. cara. Os caras são bons. Se usasse a mente dele o bem, porra, seria outra coisa. Eu quase caí. Eu tava junto com ele, e ele Conta. só não caiu porque... Não, a experiência é sua. Eu tava no escritório, tocou o telefone, final do dia, vi lá, Banco do Brasil. BB. E eu peguei, atendi, falei assim, alô, aí, né, ó, aqui, ó, fulano, não sei o que, do Banco do Brasil, o senhor, seu Túlio? Eu sou. Porque você fala, pô, o banco... É o banco que tá me ligando. É o banco me ligando, né? Falou meu nome. Não, tá, no... Aparece no Brasil, visor BB. Aparece no visor do celular. Do celular. Aparece lá, BB. Aí começou a falar umas coisas, eu falei assim, gente do céu, mas tentaram fazer uma compra de 15 mil reais no meu cartão. Meu cartão não tem nem esse limite. Não tem esse limite. O Brasil nunca tem. Não tem esse limite. Os caras ligaram pro... Túlio é limitado, né? Ligaram pro cara errado. Mas vamos lá. Dá aquele frio na barriga, né? Ele olhou pra mim Porra. assim, assustado. Aí a hora que eu olhei assim, falei, é golpe. Aí ele fazia assim, ó. É golpe. E aí eu falei assim, aí eu entendi. Aí eu peguei, o senhor pode confirmar? Não vou confirmar nada. Tuf, desliguei o telefone. Aí eu falei assim, Danilo, mas não vamos ligar pro gerente só para desencargo de consciência. Aí eu peguei um outro telefone que eu tenho e liguei para minha gerente. Aí minha gerente falou assim, não, Túlio, a gente não liga desse número. Então, fique esperto. É isso aí. Então acho que assim, o golpe, vamos sintetizar ele. Então o pessoal liga para você com um número aparentemente pseudo do banco, de algum banco, durante o banco você tem conta. Banco. Então o que a gente tem que tomar cuidado ele pede para confirmar os dados. Pede para confirmar. E a gente não confirma, é isso? Aí eu vou te explicar como que é o golpe. Porque dias após você ter passado por isso, eu fui procurado por uma cliente. E ela, funcionária pública, recebeu a mesma ligação, igual você. A hora que ela falou, recebi do banco, eu falei, olha lá, o Túlio caindo. Se o Túlio não tivesse lá no escritório, ele tinha caído. Quase caí, Danilo. Obrigado. Te devo essa, Danilo. Ao vivo. É uma promessa de dívida. Os honorários depois você põe lá na conta. Faz o 30% Pix. do valor de 15 mil, daí é 3.500. 3.500. A gente só sabe fazer com 30%. 30%. E aí, o que ela fala? Olha como que é o golpe. É muito engenhoso. Porque a pessoa, realmente é isso. Os caras, eles têm um tratamento de PNL ali. É, PNL. O estelionatário é muito... Né? Diretamente do E presídio. o que aconteceu? Fizeram ela sair da onde ela estava e até o banco, no caixa eletrônico, no telefone, falando com ela. Fizeram ela pagar 4 boletos, dá aproximadamente quase 20 mil reais. E detalhe, maior detalhe, que ela falou, nem eu sabia. Ela pagou, ela não tinha saldo na conta. Ela pagou com o cartão de crédito dela. Nem ela sabia. A gente ela tá rindo, assim, mas é de chorar. É de chorar. É de chorar. Eu nem Ela sabia falou, que dava pra pagar a conta você do cartão sabia? de crédito. Dá? Ela Pra falou, pegar nem milha. eu sabia. Ela falou, Vai nem dar. eu sabia. No aplicativo dá. Ela falou, tem 25 anos de Banco do Brasil, é professora, né? Então, ou seja, professora, uma pessoa que instruída. tem uma certa instrução, né? Não é uma pessoa qualquer. Digamos assim, não é que os demais são qualquer, mas
não é uma pessoa comum, digamos, né? Letrada. É uma pessoa letrada, né? E ela foi fazendo tudo que ele mandava fazer e pagou o boleto. Quando ela percebeu que ela tinha caído no golpe, aí já foi tarde. Que aí ela já tem que correr para fazer boletim de ocorrência, ligar para o banco, comunicar, bloquear o cartão e fazer várias situações. Quando ela veio até nós, ela já tinha feito partes já de alguns procedimentos, que é o boletim de ocorrência, né? A própria comunicação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil simplesmente falou, ó, a gente não tem o que fazer. A senhora que fez a operação, né? A senhora que fez colocou a senha lá. Então, para nós, isso daí não é uma fraude nossa, digamos assim, com falha nossa, né? Não se trata de uma falha de prestação de serviço. Então, segue aí com o seu prejuízo. E aí, quando ela veio, eu falei, não é bem assim. Não é bem assim, porque a senhora foi induzida de tal forma, né? E o banco tem sim... como correr atrás. Como correr atrás Como disso daí. E outra, como foi pago no cartão de crédito, tem como fazer o estorno, o cancelamento da conta. Sim. Agora o banco vai lá e vai pagar porque eles não repassam no mesmo dia o valor. Pois é. É D mais 30, D mais 20. Sim. E outra, cartão de crédito. Ela vai pagar na próxima fatura. Se você faz uma compra e por qualquer motivo você desiste da compra, você não pede o cancelamento? Sim. Não faz o estorno direto na administradora? Eu falei, não, a senhora vai fazer uma reclamação direto no Banco Central, vai registrar sua reclamação, assim, passei todos os passos para ela, que é claro que se você tiver com esse problema, nos procure que nós vamos orientar de uma forma bem transparente, bem minuciosa, detalhada, como vai proceder. E o Banco Central faz o chamado para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil responde eles. Engraçado que antes de eles responderem, eles têm lá uns 30 dias para fazer a resposta. O Banco do Brasil estornou os valores para ela. Milagrosamente estornou, né? Milagrosamente estornou para ela. Só que estornaram os valores sem os juros. Não, tem que... Agora, eu pergunto a vocês aqui, doutos advogados e nobres juristas. Num caso desse, quem assumiu a culpa a partir do momento que fez a devolução dos valores? O banco. Quem tem que assumir o juro é o banco. Está caracterizado dano moral ou não está? Na minha humilde visão, sim. Então agora nós vamos atrás do dano moral. Então o golpe é esse aí. Ele induz você a fazer pagamentos de boletos, de Pix e assim por diante para eles, mas dizendo que é para fazer o cancelamento lá da compra que você fez. É tão PNL que ele te pega numa situação assim despreparada. Sim. Despreparado. Perdeu, meu irmão, perdeu. É assim, Sérgio, eu acho que a gente uma vez conversando, você me contou uma coisa parecida de uma situação de um golpe desse. Sim. Eu tenho uma cliente, agora já não é mais, que a gente ganhou o processo, que foi exatamente assim. Ela recebeu a ligação, senhora Maria, ou eu mesmo, só que era assim, uma senhora extremamente humilde, recebeu um benefício de um salário mínimo. Falou, a senhora Maria, ela tinha alguns empréstimos, olha só o que eles fizeram de estratégia. A senhora Maria, assim, então a gente viu uma compra aqui no seu nome, e foi a senhora que fez? Ela falou assim, não fui eu, nem cartão de crédito eu tenho. E aí foi induzindo ela numa conversa, e ela assim, foi pra casa de uma vizinha e conversando com o pessoal, sentou na mesa e o pessoal falou, cara, tá esquisito, não faz isso, moça, é estranho. E ela foi e passou a senha. Me perguntou a senha, passou. E olha a sacanagem que eles fizeram. Quitaram os empréstimos dela, então ela tinha um empréstimo em aberto, eles quitaram e pediram um novo. Aumentaram a margem. Então assim, tinha um empréstimo que devia R$1.000, foram lá e pegaram de 10, só que o de 10, pelos juros, quando eu olhei, eu falei assim, cara, isso é muito engraçado. 60 mil. Eu olhei pro negócio e falei assim, cara, só que qual que era a jogada que a gente conseguiu ganhar um processo por causa disso? No extrato bancário tinha lá os 10 mil que entrou e os 10 mil saiu no mesmo minuto. Então, o empréstimo, o que anterior foi pago, caiu o novo
E já saiu da conta para outra uma pessoa. A gente entrou com o processo contra o banco e contra a pessoa. Alguém tem que devolver o dinheiro e cancelar esse empréstimo, porque não é nosso. Mas tava lá no extrato, tipo... E isso acontece invariavelmente quando é esse tipo de golpe. Então isso é informação boa pro pessoal saber. Porque assim, se o dinheiro entrou e saiu, opa, peraí, mas foi para um terceiro, quem é esse terceiro? Porque às vezes, invariavelmente, eles vão entrar no psicológico da pessoa e a pessoa vai utilizar o próprio dispositivo, certo? Vai utilizar, só que o banco tem o dever de falar, opa, transação muito alta, deixa eu ligar aqui pro Túlio. Túlio, tem uma transação de 3 mil reais aqui, é sua? Não fui eu que fiz. Porque não é uma transação comum, né? Exatamente. Sérgio? Então, incomum. É incomum naquela conta, né? Acho que qualquer um de nós aqui, se você tem uma conta que você não faz uma movimentação diária ou mensal, de uma certa, um certo volume de valores, e aquilo acontece em um dia só, pô, o banco tem como acender o botão de alerta lá e rapidinho bloquear. Uma dica de segurança muito importante que eu uso bastante é transações que sejam acima de 5 mil, eu faço diretamente no banco, eu não uso o aplicativo para isso. Por quê? Porque pensa assim, no meu histórico vai estar lá, todas as transações de mais de 5 mil foram feitas exclusivamente dentro do banco. E por que foi feita uma fora do banco ali ou com outro aplicativo? Por que motivo uma sai do padrão? Do padrão, né? isso. E aí você mantém a segurança. Padrão, e uma coisa que eu vejo que a gente precisa como operador do direito, como intérprete da lei, e por que eu sempre tive essa ideia de conversar diretamente com a sociedade? Porque a sociedade é muito mal informada. Apesar de que existam vários programas de informação, vamos lá, portal do consumidor, né? Consumidor.gov, consumidor etc e tal, reclame aqui, faça isso, faça assim, faça assado, né? Às vezes a informação não chega para quem realmente precisa. E olha aqui, claro, vamos lá, e vamos entender uma coisa. Eu, vamos falar assim, recebi uma ligação, no susto quase confirmei os dados. Você imagina uma pessoa que está lá na ponta, que e aí quando a gente fala que é humilde, não é no sentido de pobreza, não. É aqui da questão de ser humilde de quê? Do conhecimento, de informação. Isso. E aí como é que ela se depara? É igual, por exemplo, quando algumas entidades ligam para você na hora do almoço. Quando em casa tinha o telefone fixo, olha só a treta. Pedindo doação. Olha a treta. Ligava na hora do almoço e falava assim, alô? É o seu Túlio? Quando eu tinha telefone fixo em casa. Sim, é ele? Seu Túlio, o senhor está almoçando? Estou. Então, pois bem, a fulano e o fulano não estão nesse momento, porque PNL pura. Aí você já se sente culpado por você estar almoçando e a criança lá na entidade não está almoçando. Aí você abre a carteira. Fácil. Entendeu? Então assim, desde que o mundo é mundo, existem várias técnicas. E por que eu estou puxando esse assunto aqui, tá? Porque a gente chegou numa parte do nosso episódio que a gente gostaria um pouco de falar com os nossos jovens advogados, os colegas que estão vindo, né? Estão vindo porque, Túlio, o propósito do programa é falar com a sociedade. Sim, e o jovem advogado está incluído nessa sociedade. Eu tenho 23 anos de formado. Que susto. Né? 29 de idade. Tem 29 de idade. Entendeu? Então, assim, eu tenho 20... Mas eu me sinto um jovem advogado. Só que você começou cedo. Pelo que a OAB fala, o jovem advogado é que ele tem até 5 anos, né? Sim. De carteira, né? E eu vejo muitos colegas advogados, jovens advogados, que chegam, conversam comigo, né? Túlio, eu quero ingressar na área tal, eu quero fazer a área tal, o que você acha? Aí a gente sempre coloca experiência, fala, porque toda área tem o bônus, mas toda área tem os seus espinhos. Todos. Sim. Né? Então assim, Sérgio, você que é um jovem advogado, né? E aí, você tem quantos anos de formado? Eu? Eu comecei ontem. Você fez o Senai antes, 2005. né? Você fez o Senai. Nem sei fazer a conta, 2005. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Por quê? Para quem não sabe, e aí eu estou falando desde a hora que eu comecei aqui, que esse meu amigo que fala muito bem para a sociedade tem mais de quantos mil? Eu estou com 485 mil seguidores. 485 mil seguidores. Fala para a nossa audiência, quem é o
homem por trás do Treta Jurídica que fala tão bem com a sociedade. Vamos falar com os nossos jovens advogados. Positivo. Eu acho que assim, a percepção que o pessoal tem é que, eu não vou produzir conteúdo informativo, a gente tá nessa linha, vamos puxar o gancho, não vou produzir conteúdo informativo porque todo mundo produz, ou porque já tem muita gente produzindo. Se a gente pegar um Instagram de 300 pessoas, 200, não precisa ser muito não, pode ser ali família / extensão de amigos ali. Se você cria um conteúdo informativo, e aí eu vou até estender esse conteúdo informativo assim, porque quando eu falo um conteúdo informativo, você vai pensar o quê? Gravar um Reels, certo? Só que eu vou estender. Você pode escrever no story, no feed, você pode escrever. Você pode criar um conteúdo para sua audiência, não importa quantos seguidores você tem. Não importa se é 1.000 pessoas, se são 480 mil, você tem uma base que você pode informar. Porque assim, na minha visão, o jovem advogado tem que ter a percepção assim, como é que eu começo? Eu tenho 7 anos de advogado, mas eu estou em fase de recomeço. Quando eu falo de recomeço, sempre existe um novo começo na nossa vida. Eu trabalhei 5 anos como associado, fui 4 anos de estagiário, então muitas das postagens vêm nesse contexto. Eu tenho uma experiência na área e assim, eu sempre trabalhei meio que full service. Então eu fazia trabalhista, eu fazia civil, fazia consumidor, fazia o que fosse necessário, porque a minha intenção era aprender. Então, esse tempo todo, eu sempre produzi conteúdo. Eu tava mexendo no Facebook hoje, apareceu há 5 anos atrás, eu tava lá no fórum, eu tava postando. E eu sempre brinco nas postagens, né? Avante Advocacia lá, que o pessoal coloca do criminal. Só que assim, a gente tem que ter a percepção, na Jovem Advocacia principalmente, de que os nossos primeiros clientes, invariavelmente, vai ser pessoas próximas para criar confiança. Porque assim, eu sei que a gente não pode colocar como uma máxima, né, de pessoas próximas vão procurar a gente, porque tem aquela também, né, de que eles procuram terceiros, mas quando você cria a confiança da base que você tem, eles vão te procurar. Então se você tem 300 seguidores, pensa assim, pensa você, Túlio, eu tenho 300 seguidores, são 300 potenciais clientes, potenciais parceiros e potenciais indicadores. 300, não precisa de muito. Vamos falar menos então, 50. Se você pegasse hoje, Túlio, e chegar a 50 pessoas no seu WhatsApp, você conseguiria atender todos de uma vez? Reflete em relação a isso, porque assim, eu vejo muita gente pensando muito externo. Como eu atraio mais seguidores, como é que eu cresço muito, como é que eu viralizo? Pra quê? Eu entendo que o contexto de crescimento, por exemplo, é uma jornada. Você tem que começar aos poucos. Se eu não consigo fazer um Reels, escreve. Faz um texto, informativo principalmente, informa a população, porque assim, tem 1 milhão de informação na internet. Hoje, qualquer coisa que você consegue pesquisar no Google. Só que assim, você pode ser o diferencial. Você consegue ter, às vezes, a comunicação que você fala da minha comunicação, você pode ter essa mesma comunicação. Você que fala, por exemplo, de inteligência artificial, você consegue se comunicar com esse pessoal da inteligência artificial. Pensa assim, eu estava até comentando com você antes de começar a gravação, eu não sabia que existia no ChatGPT uma configuração, vamos dizer assim, que eu sou leigo na área, que você consegue fazer resumo de livros. Cara, você imagina se você lê um livro, joga no ChatGPT, faz um resumo pra mim, você lê o resumo de novo e a informação fica fixada. E aí, que nem eu tava falando em relação ao jovem advogado. Ele tem que estar atento à inteligência artificial. Por quê? Como é que eu vou produzir um conteúdo, por exemplo? Você consegue colocar um prompt lá, eu quero produzir um conteúdo. Só que assim, vamos facilitar o processo? Meus alunos, eu sempre falo de facilitar o processo. Porque quanto mais fácil, melhor você produzir. Menos barreira, né? Menos barreira você cria, menos objeção você cria. Então, vamos pensar de forma fácil? O Túlio criou um conteúdo lá. Eu gostei. Cria um conteúdo parecido. Existe um livrinho pequenininho que se chama Roube como um Artista. Então, fantástico esse livro. Pegue o Túlio e seja ele sua referência. Porque acontece atualmente, se você pegar a minha geração, ouço falando assim, é uma geração que fica 6, 7 horas no celular, 8 horas no celular, e que esquece que se você usar ali, que seja as 8 horas, pode continuar no celular, não tem problema nenhum. Próprio tem que ser tratado isso, mas assim, se você pegar 3 horas que você fica no celular ali e começar a produzir conteúdo, por exemplo, na verdade consumir conteúdo do Túlio, eu quero falar sobre inteligência artificial, eu gosto desse tempo, começa a estudar por ali. Porque a gente, do direito, a gente tem que... É quase uma obrigação nossa informar a população. Não só a questão de conversão, porque assim, a minha visão de rede social é rede de conexão. Então assim, eu tô aqui hoje, vou deixar até minha honra pro Cristiano. Sim. Eu tô aqui hoje porque eu me conectei com o Cristiano. O Cristiano faz um trabalho excepcional de conexão, ele tem uma base do G10 que vocês participam que é excepcional. Eu tenho até que mandar uma mensagem para ele antes de vir para cá, parabenizando ele, porque eu tava num outro evento e assim, sobram elogios para ele, do trabalho bem feito que ele vem fazendo.
Eu tô aqui hoje porque eu me conectei com o Cristiano. O Cristiano mandou uma mensagem pra mim, em forma de conexão, não pediu nada pra mim, me convidou pra um podcast. Inclusive, agora eu posso falar, foi a primeira vez que eu apareci em público, que eu gravei alguma coisa, que eu tive diversas câmeras apontadas pra mim. Eu fui lá e fiz. E assim, se eu pudesse dar um conselho pra quem tá começando, vai lá e faz. Não fica criando obstáculo. Oportunidades é tipo um cavalo selado que a gente fala. Não vai passar 2 vezes. Porque pensa, ele me chamou e a primeira coisa que eu falei, cara, não vou. Eu nem gosto de câmera, não, eu sou tímido, eu sou na minha, embora eu fale com 480 mil pessoas, na verdade, sim, a base é 480 mil, só que a minha comunicação chega em 17 milhões de contas alcançadas e 80 milhões de impressões por mês. Vocês não conseguem ter dimensão do tamanho que é isso? Eu não tenho. Nem eu tenho, às vezes. Eu não tenho a menor ideia. Nem eu tenho da ideia. dimensão disso. Nem eu tenho ideia disso. Mas a comunicação ali, o presencial é totalmente diferente. E a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu não vou. Só que, Túlio, você imagina se eu falo não pra ele, que tá me dando uma oportunidade. Só uma oportunidade. Vai lá e fala. Me conectei com você. Me conectei com o Danilo. Me conectei com a Renata, que me chamou pro evento do final da semana passada. Tava lá, me conectei com o Marcelo, que é um cara extremamente gente boa. Eu teria perdido a oportunidade. E às vezes a oportunidade tá, você tá ali. Do Gomide, né? Do Gomide. O Gomide vem aqui também. Ele virá aqui também. Às vezes a gente perde a oportunidade por causa disso. Porque qual que é o ouro da rede social? É produzir conteúdo? Não em essência. Sabe qual que é o ouro? Você se conectar com as pessoas. Se você entrar no meu perfil pessoal hoje lá, não no Tretas, no meu perfil pessoal, vai ter um destaque. Então coloca o pessoal, é @tretajurídica. É @tretajurídica a página e @sergiotavares.adv o perfil pessoal. Se você for hoje lá, provavelmente vocês não foram ainda, mas depois vocês vão lá, tem um destaque que é sobre mim. Não tem nenhum conteúdo informativo no meu feed, mas tem um sobre mim. Então, um potencial cliente entra ali e fala assim, quem é o Sérgio? Quais são os valores dele? Quem é ele? Porque as pessoas às vezes focam tanto em produzir conteúdo de direito, que esquece de falar quem é você. Quem é você, Túlio? Eu sou Túlio, eu sou pai de gatos. Tenho pai da Isadora, marido. É. Você vai lá no meu destaque, tá lá sobre mim. Tá lá. O primeiro destaque tá lá, falando assim, a primeira TV que eu dei pra minha mãe. A primeira conquista que eu dei pra ela. Tá lá, destacado. Quando meu pai estava internado no hospital, eu mostrei pro meu público. Isso conecta as pessoas. Isso conecta as pessoas. Histórias conectam com histórias. É. Então a gente tem que Quem pensar fala nesse muito contexto. sobre isso daí é o Flávio, né? A gente tem que contar um pouco da gente em rede social, porque o pessoal foca muito em fazer vou entregar na mão do agência que vai ficar criando post pra mim todo dia. Pra quê? Você quer saber a forma mais fácil de criar um conteúdo? Pelo X. Você não precisa nem usar o Canva. Vai lá, escreve no X, tira um print e traz pro Instagram. O que é o X? O Twitter, o antigo Twitter. E deixa eu falar uma coisa bem interessante. Eu não crio conteúdo há 3 anos. O Treta existe há 3 anos. Eu crio conteúdo há 14, 15 anos quase. Eu tinha um Tumblr, eu tinha meu Facebook, eu criava as frasezinhas de... Sabe as frasezinhas que o pessoal usava pra postar as frasezinhas de impacto? Eu postava lá. Tava lá criando conteúdo. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, cresceu tão rápido, né? 3 anos, 4... Mas não viram os 10, 14 anos atrás. A mesma coisa da advocacia. Nossa, tá tão bem na advocacia, mas assim, você olha lá pra trás, da minha marmitinha que eu carregava no trem, eu carregava uma marmitinha no trenzinho lá, pegava o trem aqui isso pra quem não é de São Paulo, o trenzinho pra Barra Funda, era de lata, não é aquele ar-condicionado maravilhoso que existe atualmente. Eu tava lá, fazendo o que precisava ser feito. 7 horas da manhã, pegava meu Kindle, que é um livrinho de e-reader, colocava na minha frente, porque aí eu evito trocar de página. O trem lotado, eu tava lá, estudando. Eu sempre fui curioso, eu sempre busquei estudar. Eu sempre tava querendo saber mais. Porque hoje em dia as pessoas são preguiçosas. O ChatGPT vai vir para auxiliar, talvez, essas pessoas, ou algumas vão aproveitar elas de forma... como eu posso dizer? A tentar alcançar algumas coisas de forma... mais rápida ali, sem aprofundar, só que... Algumas pessoas vão aproveitar, outras vão deixar de lado, e assim vai tocar a humanidade, né? Você está colocando muito sobre a questão do ChatGPT, e quando a gente fala em produção de conteúdo, quando você, por exemplo, colocou, eu não sabia fazer a questão do resumo do livro, né? Então, por exemplo, hoje você pega um livro específico... Aliás, você pode fazer um livro, sim, né? Você pode fazer livro, e tá tudo bem, porque você vai fazer um livro original, inédito,
Porque ao lado da inteligência artificial tem inteligência humana. Você vai fazer, não é com a ajuda da inteligência. É com a ajuda, é você que vai fazer. ela que vai Entendeu? fazer, não. Porque não adianta nada. Você chega lá para ela e fala assim, escreve um livro. Não vai sair porcaria nenhuma. É isso aí. Entendeu? Não vai sair nada, para falar a verdade. Porque ao lado da inteligência artificial tem que ter inteligência humana. A inteligência humana conduzindo. Então, por exemplo, você chega para o ChatGPT, é porque ele entrou num assunto que eu não gosto de falar, que é inteligência artificial. Meu Entendeu? Deus do Ele estava falando, cutucando, tá bom, vamos falar, né? Mas uma coisa interessante, né? Você quer hoje você tem vários livros disponíveis na rede. Só mais uma meia hora só. Assim. Você tem vários livros disponíveis na rede, Sim. onde você pode simplesmente chegar para o ChatGPT e dar um simples comando. ChatGPT, eu preciso que você resuma na forma de tabela Sim. o livro ABC do autor CDE e preciso que você coloque qual é o objetivo geral, qual é o objetivo específico, quais são os pontos relevantes, o que ele trata, qual é a contradição que ele apresenta, qual é o direcionamento que ele dá, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. E você cria sua tabela com todas as características do livro para você o quê? Não ter que ler o livro? Não é isso. Eu tenho um colega advogado que ele chegou para mim e falou assim, não, aí vai deixar você preguiçoso. Eu falei, não, você não está entendendo o recado, você não pegou o código, você não está entendendo. Você não entendeu que ela vai... Você não entendeu que ela, com todo respeito, tá? Eu já quero deixar registrado aqui para não dar treta depois, tá? Liberdade de expressão, tá? E eu falei porque eu gosto desse gatilho, tá? Dessa frase, né? Pegar o código eu acho massa, acho muito legal. Eu acho de uma sacada genial. Tá? E aí, quando você pega e ela te traz esse benefício, por exemplo, para você não ter... Não é que você não vai ler o livro todo, ela vai te resumir os principais pontos e aquilo que você precisa naquele momento. Pronto, você gostou do livro? Vai lá e lê o livro todo. Mas naquele exato... Tem um livro que eu acho muito interessante, que ele se chama Storytelling. Tá? Capinha vermelha. Isso, do Carmine Gallo. Exato, é top. Né? Eu gosto muito de usar esse livro para montar as minhas palestras. Então, o que você precisa fazer para montar uma palestra que prenda a atenção? Recentemente eu fiz um post no Instagram. Verdade. Eu fiz um post lá. Obrigado. Propaganda paga, pessoal. Eu fiz um post. Fez o Pix. E eu fiz o post mostrando para aquela pessoa, aí advogado ou não advogado, tá? Para qualquer pessoa que queira prender a atenção da sua audiência, para quem ele está dirigindo, 4 passos para ele montar uma palestra e usando o ChatGPT. E ainda disse, se você quiser receber o e-book disso aqui, é só marque 2 pessoas no comentário que eu mando para você. Porque a informação está a um clique. Sim, é isso aí. O conhecimento hoje está muito mais fácil do que antigamente. Então vamos imaginar na época da grande biblioteca de Alexandria, Misericórdia. onde as pessoas, para poder ter acesso a um manuscrito, viajavam horas a fio para chegar à biblioteca, para pesquisar no seu acervo gigantesco e não conseguia a informação. Hoje ela está a um clique. A Então, Bíblia foi feita assim, né? A Bíblia. Né? Iam lá os monges faziam os monges não, os monges, os que eles ficavam lá nos mosteiros, ficava dias e dias, né? Lá enclausurados. Então, hoje você pode pegar a inteligência artificial e aí eu digo o seguinte, advogado, se você não está usando a inteligência artificial, você não sabe se está perdendo. Com relação a isso, Sérgio, só uma pausa com relação, você falou do resumo do livro, pegar um gancho aqui, que é muito interessante para os jovens advogados e para nós também. Por exemplo, você pegar uma sentença e pedir ali dá para fazer isso também. Você pedir pro ChatGPT pontuar, por exemplo, vou fazer um embargo tô no prazo de embargo de declaração. Passa para mim, pontue para mim os pontos obscuros. A contradição, omissão. As contradições que tem, que pode ser suscitadas no embargo de declaração. Ela vai pontuar. E eu fiz uma vez isso daí, numa sentença, e ela falou para mim que não tinha nenhum. E me sugeriu a fazer um recurso... De apelação? Não, parece que ele deu uma decisão de juiz que rejeita embargos. Sabe aquela decisão? Aqui não tem ponto nenhum de omissão. Rejeita os embargos. Não, ele quer mudar, ele quer reformar. O efeito modificativo.
e ela me falou para mim buscar outro recurso. Então, assim, a gente tem que saber usar o que está de bom para nós no momento de hoje. Tempo é dinheiro, gente. Então, você que está começando hoje a advogar, jovem advogado, e os antigos também. Os antigos também têm essa, digamos assim, essa resistência, né? Tecnologia. Tem muitos advogados que eu conheço que largou a advocacia depois que veio o PJE. Depois que veio o e-token na assinatura digital, largaram a advocacia. Não advoga mais. Que isso, minha gente? Então vamos usar. Eu acho que todos aqui da mesa concordam comigo que nós temos que usar o que temos de melhor para o nosso auxílio e para ter o melhor para o nosso cliente e para entregar o melhor para os nossos clientes. Túlio, essa vai ser para você, mas sem a gente estender muito em relação ao assunto, que a gente consegue falar de IA aqui, eu acho que uns 4 dias úteis sem muita problemática. O ChatGPT ele é um otimizador de tempo. A gente pode considerar ele assim, além de tudo que ele faz. A gente tem a maior objeção do advogado que traz pros memes, né? Que é, às vezes, ele errar, né? Só que a gente sabe qual que é o problema do erro do ChatGPT. Fala um pouco em relação ao por que o ChatGPT erra. Bom, o ChatGPT erra... Bom, a tua pergunta foi até combinada, mas não foi combinada. O ChatGPT erra porque você pergunta errado. Isso aí. Então, se você começar a perguntar corretamente, ele vai dirigir a resposta no sentido da própria percepção de que ele busca para entregar o resultado adequado. Então, por que o ChatGPT erra? Porque a gente não pergunta direito. Então, para você extrair o melhor que ele tem, você precisa contextualizar, treinar e avaliar o resultado. É como se a gente criasse uma persona, e aí traduzindo, como se a gente criasse uma pessoa, é isso? Olha, cada vez que a gente entra nesse assunto de criação de personas e definição de personalidades, a minha recomendação para os meus alunos, para os meus mentorados é a seguinte: toda vez que você for iniciar uma conversa, seja ele no 3.5, seja ele no 4, seja no Plus, no Plugins, no GPT Builder, todos eles da OpenAI, é fundamental que você defina quem ele será. Para evitar erros. Quem ele representará naquele papel para ele evitar os erros. E tem uma sacada que é muito legal, que você só aprende na prática. Por mais que você estude todos os códigos de programação, e esses dias eu me peguei estudando Python de novo. Para quem não sabe, a minha primeira graduação incompleta foi Ciência da Computação. Em 1994. Eu tinha esse sonho. Tá? Em 1994. Cursei 2 anos e aí eu sinto dizer a vocês, virei advogado. Não dá risada. Não dá risada, não. Sim, não dá risada, não. Eu acho que se fosse no TI, o negócio estaria um pouco até melhor, porque TI é a área da vez, né? Eu acho que a área de tecnologia é a área da vez, né? A TI sempre foi a área da vez. Meu sonho, sabia? Sabe? Você sabia que era meu sonho fazer TI? Não. E o meu sonho, de moleque, eu sempre mexi com o computador. Eu sempre gostei de fuçar em computador. O meu computador de casa todo montado, tela montada, tudo. E isso é até uma história que mexe um pouco comigo sempre, porque eu lembro que eu tava pra fazer o vestibular e meu pai só tem até a 4ª série, 5ª série, ele é extremamente inteligente, ele tem 84 anos e eu lembro que eu tava na porta e ele falou assim: o que você vai fazer? Aí eu falei assim: vou fazer TI. Aí ele falou assim: filhão, meu sonho é que você fosse advogado. Você vê lá, tem uns amigos que é advogado. Aí eu falei assim: pai, eu não gosto nem de estudar direito, eu gosto de TI, eu gosto de mexer no computador, parte hardware, software, eu acho que direito não é pra mim, não. Eu sou meio enrolado pra falar às vezes, eu tenho um problema de dicção, tenho vergonha às vezes de falar. Aí ele falou assim: filho, meu sonho é que você fosse TI, ou fosse advogado. Aí eu cheguei na hora de fazer lá a papelada, eu falei: cara, e agora? Eu realizo o meu sonho, de certa forma eu realizo o dele. E eu sou muito apegado aos meus pais. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 64 anos, meu pai tem pressão alta, tem um problema de saúde, ele é semente ativo, mas tem um problema de saúde. E eu falei: cara, vou fazer o que ele quer. Não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que ele quer. E aí eu lembro que na segunda fase da OAB eu reprovei a primeira vez. E ele sempre criou muita expectativa em relação a isso. Ele sempre falava pra mim assim: meu sonho é que eu quero que você estude, que você vire advogado. E eu sempre fui contrassenso ele, né? Então, com 14 anos eu entregava panfleto, depois eu fui auxiliar de pedreiro,
sempre busquei o meu ali, fazer o meu dinheiro, buscar as minhas coisas. Eu nunca, é uma coisa até, eu gosto de falar, né? Eu nunca cheguei no meu pai e falei assim, me dá um tênis de R$1.000. A gente tem isso na sociedade atual, na minha geração tem isso, né? Me dá um tênis de R$1.000. Meu pai é um, sei lá, porque não me deu um celular, um iPhone. Eu nunca pedi isso pro meu pai. Eu ia lá, entregava panfleto, nas rua por rua, anotando o nome de rua, entregava os panfletinhos lá pra conquistar o que era meu. Comprava meu tênisinho lá, eu lembro que meu primeiro tênis foi em 10 parcelas, mas pulando um pouco isso pra não ficar tão extenso, eu lembro que eu reprovei a primeira vez e não consegui chegar nele e falar. Eu chorava, falei, cara, pensa, eu era novo, eu prestei no 8º semestre com 20 anos ali, e aí eu falei, não passei. E aí ele ficou quieto, meu pai é duro, que é pessoal do Nordeste, assim, bruto. Tá bom, faz de novo. Nem terminou, tava fazendo TCC, tava fazendo estágio, eu fazia estágio na época. Falei, tá bom, beleza. Comecei a estudar de novo. Fiz o cursinho. E aí eu lembro que eu tava no trem, assim. Cara, é difícil não emocionar, mas enfim. Eu tava no trem e mandaram a mensagem pra mim falando, você viu lá que saiu o resultado? E aí eu tava meio que assim, sabe? Quando a gente olha o gabarito e fala, cara, acho que ele não vai passar não. Acho que não deu, deve faltar... Algumas coisas eu errei mesmo, que eu tava meio nervoso, porque tem esse peso, né? E aí eu tava no trem e falou, você viu o resultado? Eu falei assim, não vi não. Eu lembro que foi uma amiga que me mandou, e aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara, ela mandou o print. E aí eu tava no trem, eu lembro que era entre a estação General Costa e Carapicuíba ali. E aí meu celular ficou com sinal ruim. E eu ficava tentando baixar, aí baixei. Aí falou, tá, seu nome tá na lista. Aí tipo, eu encostei no trem pra não cair, liguei pra minha mãe e falei, mãe, passei. Ela passou no quê? Passou no quê? O que aconteceu? Você passou no quê? Eu falei assim, passei na prova. E naquela época eu fazia estágio de defensoria ainda. E o cara se muito emocionado, eu realizei o sonho dele. E aí ela falou assim, tá bom, vou falar pro seu pai. Aí eu lembro eu tava na rua da defensoria subindo. E ele veio lá de cima, com um sorrisão. Me pegou ele nunca demonstrou muito aspecto assim de carinho físico. Eu lembro que ele pegou eu assim, deu um abraço, quase me jogou pro alto assim e falou obrigada. E aí eu lembro agora, tendo essa memória, que na época da pandemia eu passei 2 semanas com ele no hospital e ele teve diagnóstico de câncer, falaram que ele não ia sobreviver. Ele tava na cama e aí ele falou pra mim assim, por que você tá chorando? Ele não sabia do diagnóstico, né? E eu falei assim, não, nada. Ele fala, pode falar. Eu já tô velho mesmo, que se falar aí, não tem nada que seja ruim pra mim de notícia. Eu falei, então, é porque o senhor tá com um nódulo no estômago em uma abertura de 7 centímetros. E pensei assim, cara, eu sempre cuidei deles, dos dois, eu moro com eles até hoje, eu cuido deles. E ele falou assim, você já realizou meu sonho, você é advogado. O que acontecer aqui em diante já não tem problema pra mim. Eu já tô satisfeito na minha vida. Cara, eu não me aguentava sem chorar. Eu não aguentava. Porque, tipo, eu acho que, pra mim, pelo menos, a maior vitória de conquista de vida é, assim, poder realizar o sonho de um cara que não teve essa oportunidade. Quando ele foi pequeno, eu lembro que ele falou que saiu de casa, que ele apanhava do pai dele. Lá, ele foi embora, veio pra São Paulo, veio lá do Nordeste pra São Paulo, passava a roupinha dele, passou dificuldade na vida, muita dificuldade, tentou ao máximo que eu estudasse. Eu sempre falei assim, eu vou honrar, porque um dos princípios que eu tenho é honrar pai e mãe. É um princípio basilar, meu. E aí, eu lembro, na cama lá, eu ficava olhando pra ele, cara, não tira ele de mim, não. E aí, até hoje, quando eu converso com ele, ele fala assim, besteira, você exagera demais. Que eu lembro que ele saiu do exame e ele não sabia que tinha feito o exame. Ele nem sabia. Aí chegou em mim e falou assim, por que você tá chorando? Eu nem fiz o exame ainda. E aí o médico me chamou de canto, falou, cara, eu não sei quanto tempo tem de vida. E aí você não sabe o que é o peso de você voltar pra casa e falar, cara, e agora? Eu vou perder a pessoa que eu amo. Foi um peso, era um peso, né? E assim, isso fez com que eu aproveitasse mais. Se eu já tinha essa concepção, eu falei assim, eu nunca vou largar eles. Porque pensa assim, pra algumas pessoas, uma irmã de 29 anos morando com os pais. Eu me orgulho pra caramba disso. Recentemente, quando os primeiros honorários meu que eu tive, Julião, Túlio, você já passou na frente da Casa do Bahia e viu aquela geladeira de 3 portas? Pois é.
em casa era aquela geladeirinha branca, simples, nunca faltou nada. Mas eu tinha um sonho de moleque. Eu olhava para aquela geladeira de esporte e falava, cara, um dia meus pais vão ter um dessa. Não era para mim. E aí eu lembro que depois dessa experiência de quase perder eles, meu primeiro honorários maiores foram 30 mil reais. E aí eu lembro que eu cheguei na cozinha, fiquei olhando para aquela cozinha. E eu falei, eu acho que agora é a hora de fazer isso, porque pode ser que eu não tenha tempo mais. E aí eu lembro que eu fiz o orçamento das coisas e vi que ficava meio apertado. Eles precisavam vendo meu carro, vendo o que for necessário, mas eu vou realizar o sonho deles. E aí eu lembro que... Engraçado essa parte, né? Que eu fechei os móveis e tomei um golpe. O cara nunca entregou os móveis. E aí eu tava ouvindo um negócio no final de semana que encaixou perfeitamente isso. Que assim, dá o primeiro passo que Deus dá o recurso. Eu tinha 30 mil e só o orçamento da cozinha daria isso. Nesse tempo eu aprendi a fazer iluminação, aprendi a fazer tomada, aprendi a fazer todo tipo de pintura. Aprendi a fazer tudo porque eu não ia ter dinheiro para finalizar ali nem a cozinha. E eu comecei a fazer, enquanto eu esperava ali os móveis. Fui fazendo, eu mesmo fui fazendo muita coisa lá, mão na massa. Eu chegava no escritório tarde, ia lá fazendo as coisas. E reformei a casa inteira. Olha Deus só. foi dando recurso, eu reformei a casa inteira. Deus provê, né? E aí, quando eu terminei a casa, eu fiz 16 cartões, que eu comprava o piso, parcelava em 12 e acabou o limite e pedia outro. E aí eu olhei pra ele e falei assim, agora eu te dei o que você queria. Aí ele falou assim, não, você já realizou meu sonho faz tempo. Isso daqui já, pra mim, não é nem um terço do que você fez. O meu sonho você já realizou. Você sempre foi um bom menino, você sempre fez tudo que a gente pediu, nunca tive problema com você, então já tava pronto as coisas antes de você fazer isso. Ele agradeceu, hoje ele fala que foi ele que reformou a casa. Que ele é o senhorzinho, então ele tem que entender essa parte, cara, aquele que reformou a casa. Tem licença poética. Mas pô. não tem, acho que não tem prazer maior do que você entrar assim, porque às vezes o jovem advogado tem isso, né, de falar assim, vou desistir. O Tretas não surgiu assim, né? Eu não sabia criar postagem, eu não sabia enquadrar, não sabia fazer nada. Só que eu dei o primeiro passo. Eu criei, eu fui lá aprender, fui estudar. Quando eu comecei a advogar, eu não sabia advogar. Você vê, né? Você vê que história de vida aqui é a história por trás do homem, né? É a história por trás da pessoa. E eu vejo o seguinte, e aí eu tô falando por mim, tá? Tudo que eu falo de mim, por mim, pra mim. Às vezes a gente tem costume de se comparar com uma pessoa que está num estágio diferente. Pois é. E aí a gente se compara, por exemplo, Túlio, mas você já fala de IA, já tem um tempo, fez ciência da computação, tá, mas em algum momento eu comecei. E não comecei do jeito que eu tô. O Sérgio, Danilo, Baroni. Você vê, o seu Baroni, nossa, é um puta advogado de família. Mas começou como? Era militar da reserva, não é isso? Sim. Então começou. Então Cada todo um mundo tem tem um uma começo, todo mundo tem uma história. E que história linda, hein, Sérgio? Muito Parabéns, bacana. Sérgio, parabéns, Nossa, velho. parabéns mesmo. Parabéns seu pai e sua mãe, tá? Eu não tenho meu papai já foi morar com Deus, mas tem minha mamãe. Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Elaine. Né? Tem que mandar beijo aqui, né? Tem, Senão, manda beijo. Beijos, Adora. Olha só, a gente conversou um monte de coisa, falou um monte de coisa aqui. E eu espero que você, que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente, tá? Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais dos advogados que estiveram aqui hoje presentes. Mas eu queria pedir para você, Danilo, falar para nossa audiência como é que te encontra no Instagram. Vamos lá, é @danilomarins.adv, isso é o Instagram, tá? Tá, aí a gente vai deixar na descrição aqui. Tudo que a gente conversou aqui, lógico que a gente pontuou cada um. E depois pontuou. eu vou colocar uma dica lá no final, depois do que a gente fizer aqui o ao vivo, né? A finalizar o ao vivo, eu vou colocar uma dica lá de como é que você usa o chat GPT para poder fazer a transcrição de tudo que foi conversado aqui. Ó, Excelente. aí sim. E faz também o prompt Também pra gente quero. fazer o resumo. O prompt Os dois. do resumo, Os dois, entendeu? excelente. A transcrição, Isso. o resumo, aí depois eu vou colocar lá o prompt para vocês. Não, e cada Sérgio. um, viu, só pontuando aqui, cada um deu a gente pontuou aqui alguns casos aqui, e se você aí, ouvinte, ficou com alguma dúvida com relação à parte da direito de família, ou a parte de direito trabalhista, alguma dúvida do direito do consumidor,
pontua lá no chat, né? Pode deixar na descrição. Pode deixar lá que a gente vai suas dúvidas ter na um descrição. prazer. De Às vezes você responder. tem um caso aí específico, mas a gente vai ter um prazer de De responder. responder. Sérgio, coloca aí pra turma. Onde é que encontra o @Sérgio Tavares? Pode ser encontrado no Instagram, no Facebook, no Instagram sergiotavares.adv, ou se quiser seguir na página que aí é mais de memes, mais engraçada, @treta_jurídicas. E o Marco Baroni? Marco Baroni está num novo perfil do Instagram, @MarcoBaroniADV. Tá? Vocês vão encontrar o antigo. Quem sabe o Instagram permita que ele volte ao ar. É @Marco Baroni Advogados. Tá, e para quem não me segue ainda, é @advogado Túlio Silveira. Agora, como nós estamos chegando no final, e aí eu tenho um recado para você, audiência. Com algumas pessoas a gente perde tempo, e com outras a gente perde a noção do tempo. E eu confesso a vocês aqui que eu perdi a noção do tempo com vocês, conversando. A gente já avançou um pouquinho do horário, mas foi por uma causa justa. E, puta, nossa, amei a tua história, cara. Parabéns mesmo, parabéns. Eu não conhecia. Pô, te admiro. Primeira vez? Em Primeira público, vez, então fora, coloca aí, inédito. fora a story ali, que eu contei um pouco disso, que Cara. tem aquele destaque lá, se quiser saber um pouquinho mais, tem um destaque lá, o mais detalhado, aqui eu dei um resumo amplo, e aí tem Que mais legal, detalhes cara. lá. Parabéns, Tem que colocar parabéns. inédito, né? Parabéns pela sua história, cara. Você é um cara fera. Tenho certeza, assim como o Baroni, o Danilo aqui. O Danilo é um cara sensacional também, o Baroni nem se fala. Agora, Danilo, chegou o final do nosso episódio de inauguração, de lançamento, do primeiro episódio do Fale com o Especialista. Top. Nesse finalzinho, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai deixar um minutinho, para você, em um minuto, dar as suas considerações finais. Mas antes disso, eu queria que você sugerisse um livro para a nossa audiência ler. Um livro Rapaz, fugiu agora, hein? Um bom livro. Mas vamos lá. Considerações finais. Depois você pensa no livro. Eu tô aqui, a gente está logicamente iniciando esse projeto aqui. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Eu queria aqui deixar meus agradecimentos a você, Túlio, por dar esse pontapé inicial a esse projeto, né? Ao Marcos Baroni por ter nos apoiado essa loucura nossa, né? E ao Sérgio também por ter aceitado o nosso convite, e estamos muito gratos por conta disso daí. Deixar aqui meus beijos à família, Fabi, minha amada esposa, meus filhos Leonardo e Augusto. Luiz Augusto casou, a gente deixa por segundo, né? A gente só lembra de quem tá lá dia a dia em casa. E o meu netinho, o Thomas, que veio só para alegrar aí a família. Eu sou vovô já, né? Então, você vê, né? Percebe-se pelo cabelo branco. Nem parece. Se ele não fala, né? Nem parece. Nem parece. Então, estamos aqui. O livro Não vale ser de direito, vai. Um Não livro. vale? Não vale, vai. Então Porque vamos senão- lá. Mais Esperto que o Diabo. Mais perto que já. Esse é legal. Esse daí Esse é bom. é um Napoleão Hill. Napoleão Rios. Esse é bom. Todos os livros dele é show, né? Sim. Mas esse daí eu achei muito top porque o nome não agradava. É aquilo que você falou. Não compra pela capa. Não vamos pela capa, não. Porque nem se pelo assusta, título. né? A gente é cristão, a gente se assusta, assim, né? Assusta, uma certa você vai falar forma. assim, pô, mas... Vou ser mais esperto que o diabo. Coisa, né, macabra. Não é nada disso. É sensacional. Aconselho vocês a adquirir e a ler. Sérgio, considerações finais e um livro. Vou fazer o contrário. Eu vou dar a indicação de 2 livros. Vou dar o Veneno e o Antídoto. Como fazer amigo e influenciar pessoas no mundo digital. Não é, na era digital, na verdade. Isso. Não é aquele livro na capa azul, é a capinha roxa e Nação Dopamina. Então você vai ler os 2, porque um vai te gerar o desejo de estar muito mais em rede social e o outro você vai conseguir dosar esse contexto.
Considerações finais. É uma honra estar sempre com vocês. A gente já se encontrou diversas vezes, Danilo e Túlio, agora você. Como eu falei anteriormente no começo, o que vocês vêm fazendo, né, esse movimento de vocês, do G10, do Cristiano, e agora com um pontapé maior de vocês, é um projeto que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos, né? Vai trazer muita coisa boa pra vocês merecem demais, vocês são uns caras excepcionais, a gente tem se encontrado várias vezes aí, vários locais a gente se encontra, às vezes eu acho que até que o tá me seguindo, de tanto que eu se encontro. Eu sou seu seguidor, não sou seu stalker. De tanto que ele me segue, mas, cara, é sensacional esse projeto como um todo, é um projeto excepcional. De ir lá começar a fazer mesmo, porque muita gente fica colocando as coisas no projeto, quando um dia eu faço isso, então só de começar esse inaugural, e é um prazer enorme estar sendo a primeira a fazer aqui, cara, sensacional, espero que seja algo que te traga resultados imensuráveis, melhor definição não há. Obrigadão por tudo. Obrigado você, Obrigado você, viu, senhor? Tá? Marco Baroni. Vamos lá. Eu vou começar pelo livro Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Excelente. Um livro excelente que trata um pouco de programação neurolinguística. Ela não é tão ruim quanto se falou aqui. Ela é muito boa, não é só usada para fins nefastos. Muito bom. Eu gostaria de agradecer ao Túlio e ao Danilo pelo convite, por estar aqui hoje, por fazer parte desse projeto que se inicia, que vocês colham bastante frutos, que levem o direito de maneira clara, por vezes humorística, como faz o Tretas Jurídicas para a população, para que a gente possa, sim, prestar um serviço público de qualidade e ajudar o máximo de pessoas que se conectarem conosco. Parabéns, muito obrigado. E para você que ficou comigo até aqui, conosco, eu tenho uma indicação de um livro, Adams, o Óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, se a comunicação não chega no receptor, a culpa é de quem? Do emissor. E nesse livrinho você vai receber altas sacadas sobre comunicação. Adams, o Óbvio. E você, às vezes, precisa dizer aquilo que é óbvio. Quero agradecer. As minhas considerações finais são as seguintes. Primeiro, gratidão por você que ficou comigo até aqui, ficou conosco até aqui. Sem você, esse programa não tem nenhum sentido. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com o seu amigo ou sua amiga. Talvez ele ou ela precise dessa informação ou das informações que foram passadas aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.